aí, pessoal? Professor Lohan de Matemática aqui. Nós vamos fazer a correção da semana 4 do PET 5, sétimo ano. Essa semana nós vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Número 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro está apresentado no quadro abaixo. Qual dos quatro colegas foi mais rápido no treino? Então, aqui para a gente saber, basta a gente fazer o quê? Pegar o tempo gasto e dividir pelo número de voltas. Então, Ana, 14 dividido por 4, então deu 3,5 minutos para dar uma volta. Carolina, 11 dividido por 5, 2,2 minutos para dar uma volta. Ricardo, 15 dividido por 6, 2,5 minutos para dar uma volta. Sérgio, 6 dividido por 2, 3 minutos para dar uma volta. Então, Carolina foi a mais rápida, porque ela gastou menos tempo para dar uma volta. Letra B. Número 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabendo que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas, qual dessas frases, 1, 2, 3 ou 4, relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Lembrando, grandeza inversamente, quando uma grandeza sobe, a outra desce. Então vamos analisar. Ó. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante o ano. Se aumenta a quantia mensal depositada, aumenta a quantia poupada, diretamente proporcionais. Frase 2. A altura de um prédio em construção em metros e números de operários que trabalham na obra. Então, a altura do prédio, ela não depende do número de operário. Pode ser um operário trabalhando ou 20 operários trabalhando, a altura não vai influenciar. Então, nesse caso, não existe nenhuma relação de proporcionalidade entre as duas grandezas. Número 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Quanto maior a distância entre as cidades, na realidade, maior é a distância no mapa. Grandezas diretamente proporcionais. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubra todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Então, a gente tem que pensar aqui, ó. Quanto maior a área dos quadrados pequenos, menos quadrados serão necessários para cobrir o quadrado maior. Logo, grandezas inversamente proporcionais. Então, a resposta correta é letra D. Número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas para produzir 1.500 quilos de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. A quantidade de máquinas triplica de 3 para 9. O que acontece com o tempo em dias? Então, a gente tem que pensar aqui. Ó. Se triplica, no início a gente tinha 3 máquinas. No final, a gente vai ter 9 máquinas. Então, o tempo gasto já é o inverso. O tempo gasto ele é dividido a terça parte. Então, ó, o tempo gasto com 3 máquinas era 24 dias. Já em 9, são 8 dias. Então, o tempo reduz a terça parte. Então, o tempo ele é dividido por 3, ou seja, reduzido a terça parte. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para os animais são grandezas diretamente ou inversamente? A gente já respondeu. São grandezas inversamente, porque se a gente triplica a quantidade de máquinas, reduz o tempo a terça parte. C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e y?
Quando a gente trabalha com grandezas inversamente proporcionais, a relação entre as duas grandezas é uma constante. Então, observe ali. Se eu faço 3 vezes 24, dá 72. Se eu faço 9 vezes 8, dá 72 também. Então, para poder encontrar o valor de x, 4 vezes x igual a 72. 72 dividido por 4, 18 dias. O y a mesma coisa. Y vezes 12 igual a 72. 72 dividido por 12, 6 máquinas. Número 4. Aqui, basicamente, o exercício está falando sobre João, que está querendo comprar uma geladeira, e nos questionou em quantas parcelas que ele gostaria de fazer esse pagamento, mostrou aqui no quadro. Então, basta a gente olhar aqui a tabela. Ó. 2 parcelas, vezes 1.200 cada parcela, 2.400. 3 parcelas, vezes R$800, 2.400. 4 parcelas vezes 600, 2.400. Então, a gente tem uma regularidade, quer dizer que vai aumentar a quantidade de parcelas, mas não vai aumentar o valor do produto final. Então, a gente tem uma regularidade. Então, como que a gente faz para achar o valor de x e y? Basta pegar os 2.400, dividir por 10 e dividir por 15. Então, 2.400 dividido por 10, 240. 2.400 dividido por 15, 160. Então, nas duas situações, o que a gente fez? Dividiu o valor total da geladeira, ou seja, 2.400, pelo número de parcelas. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? O valor da parcela diminui. Qual a relação que existe entre as duas grandezas? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais parcelas, menor o valor da parcela. Número 5. Aqui também o exercício falou a respeito de uma fábrica que trabalha com a proteção de máscaras, onde 4 funcionários trabalham 8 horas por dia, no mesmo ritmo. Certo dia, a Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas, ou seja, 3 dias, 400 máscaras. Então, está faltando 4 dias para concluir, 400 máquinas. Então, o número de funcionárias não muda. Falou lá 4 funcionários. O número de máscaras também não muda, porque se elas fizeram 400 em 3 dias, 800 máscaras menos 400, restaram 400. Então, o número de máscaras não muda. Então, é 4 dias restantes para fazer 400 máscaras. Ou seja, o que aconteceu? Aumentou o número de dias, porque elas fizeram 400 máscaras em 3. Então, agora elas têm 4 dias para fazer as 400 máscaras. Então, vamos relacionar aqui horas trabalhadas e dias. Então, elas trabalhavam 8 horas, 3 dias. Quantas horas que elas vão trabalhar agora, tendo 4 dias para entregar as 400 máscaras? Então, como há mais dias para trabalhar, logo o tempo de trabalho das funcionárias diminuirá. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Como eu disse, grandezas inversamente proporcionais é uma constante. Então, quando eu multiplico as grandezas, dá um valor constante. Então, 8 vezes 3, 24. X vezes 4 é igual a 24. 24 dividido por 4, 6. Então, cada funcionária deverá trabalhar 6 horas por dia e não mais as 8 horas. Número 6. Aqui está falando que a casa do Carlos estava com problema de infiltração e ele precisará verificar quantas pessoas para trabalhar para construir a casa. Então, falou assim, ó, uma pessoa levaria 100 dias para construir a casa, 2 pessoas, 50 dias.
Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro, sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias? Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Dobramos o número de pessoas trabalhando, o tempo é reduzido à metade. A gente verifica ali, ó, uma pessoa 100 dias, duas pessoas, dobrou. O que aconteceu com o tempo? 50 dias, reduziu a metade. Então, está aqui um quadro relacionando as informações. Então, pessoas e dias. Lembrando, grandezas inversamente proporcionais é uma constante. Então, uma pessoa vezes 100, 100. Duas pessoas vezes 50, 100. Então, x vezes 10 é igual a 100. 100 dividido por 10, 10. Então, serão necessárias 10 pessoas para terminar essa obra em 10 dias. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, tá certo? Até a próxima aula e tchau para vocês!